Ó, aqui eu tô pegando a tinta, assim, eu pego a tinta lá no fundo, raspo aqui assim na beiradinha do pote, para poder pegar só com a pontinha do pincel. Porque eu venho com a pontinha do pincel passando aqui, ó, para deixar esses riscos, assim, ó, para deixar essa marca de divisa aqui da tinta. Eu preciso só da tinta, às vezes a tinta vai entrando no pincel, mas eu dou uma limpada aqui para trazer a tinta para a ponta. Só aqui na ponta, para eu poder passar assim e fazer as folhas da mesma forma. Estou fazendo as folhas só com a pontinha, porque se o pincel tiver grosso de tinta, aí ele pode borrar e aí não é legal. Nessa região da folha aqui, eu preciso pintar com o pincel virado para o lado de cá. E fica difícil para eu me contorcer para pintar aqui. Então eu vou deixar para fazer essa região na hora que eu colocar em cima da mesa. Algumas folhas aqui eu consigo fazer desse lado, mas porque eu preciso, essa lateral aqui, por exemplo, eu consigo. Essa lateral aqui eu já não consigo, porque eu tenho que virar o pincel nessa posição. Então eu vou pintar o que eu consigo pintar aqui em pé e depois eu coloco ela em cima da mesa para pintar novamente. Depois eu coloco novamente na mesa para pintar os detalhes.
Agora eu então vou fazer um galho aqui e eu vou usar uma variedade de cores, que eu vou usar o amarelo pele, o amarelo ocre, um marrom escuro e algumas tonalidades de verde. Mas eu vou passar algumas camadas, esperar secar. Então eu vou passar o marrom e o amarelo, esperar secar para depois passar as outras e vir manchando. Estou fazendo algumas pinceladas manchando para que o galho não fique liso. Então eu evito de passar o pincel assim, para que ele fique com camadas, imitando casca, imitando uma coisa mais rústica assim. E agora eu vou esperar ele secar para bater um pouquinho desse amarelo pele por cima, né, para fazer uns brilhozinhos assim. Posso até passar um pouco agora, mas se eu esperar secar ele vai aparecer um pouco mais, dá para manchar bem. Então, enquanto vai secando o galho, eu vou bater um pouco de verde aqui nesse fundo para fazer a vegetação do fundo. Vou usar esse verde musgo com o verde oliva, que são duas cores fortes para o fundo ficar escuro, porque depois aqui vem as folhas que eu vou desenhar por cima desse fundo. Então agora eu só vou bater com esse pincel para fazer um manchado de vegetação do fundo, como se tivesse uma vegetação distante. Eu vou batendo as duas cores, ó, misturando as duas cores aqui na porta mesmo, ó.
Então agora eu vou refazer o galho e manchar novamente. Vou fazer o contorninho aqui que borrou. O galho precisa ficar com o contorno bem definido, diferente da árvore, que a gente faz um contorno mais manchado, espaçado. Aqui ele fica manchado também, mas fica bem definido, fica com um contorno bem marcado, para separar bem o galho da árvore, para ficar bem nítida essa separação. Lembrando que para fazer o contorno, sempre o pincel tem que estar para o lado de dentro do que você está pintando. Então quando eu vou fazer o contorno do lado de cá, do galho, o pincel fica aqui para o lado de dentro do galho. Eu faço o contorno dessa forma, puxando aqui para dentro. Quando eu vou fazer o contorno aqui, ó, o pincel tem que estar desse lado aqui, sempre em cima do galho. Eu não vou fazer o contorno do galho aqui, ó, desse lado, porque desse lado, se eu fizer, eu borro aqui no verde. Então eu preciso fazer sempre com o pincel do lado de dentro. Bom, eu vou esperar secar mais um pouco para refazer. Então agora eu separei uma imagem de uma fotografia de um tucano que eu quero colocar nessa paisagem, que é uma paisagem tropical. Então eu vou começar a colocar agora as aves, as flores, os detalhes. Então eu vou desenhar o tucano aqui no galho e vou desenhar olhando, sem regra, vou desenhar do meu jeito. Vou riscar e vou passar aqui por cima do tronco da palmeira que eu desenhei. Vou imaginar ele aqui e vou colocar. Bom, é isso, está riscado e agora eu vou começar a passar uma tinta, vou passar um fundo, esperar secar, para depois, quando a tinta estiver seca, aí eu começo a fazer os detalhes.
Eu vou começar a distribuir os desenhos aqui agora, então eu vou colocar uma orquídea, um beija-flor, umas borboletas e umas aves aqui embaixo. E eu vou distribuir essas figuras, né, de acordo com o tamanho, vou colocar figuras menores mais para cima, de cores mais suaves mais para cima, para não pesar muito. Então, por exemplo, eu vou colocar umas borboletinhas amarelas e um beija-flor aqui com tons de violetas e aqui embaixo com uns tons mais vermelhos, uns tons mais escuros. Então eu venho distribuindo as figuras aqui pensando nessa composição, para não colocar uma borboleta vermelha aqui, que chama muito atenção e vai desequilibrar o quadro. Então venho distribuindo, por enquanto ele está todo numa cor só, todo monocromático, mas agora a gente vai começar a colocar os elementos de cores e de figuras e aí vai dar uma vida no quadro.
Eu vou manter um copo com água aqui e vou lavando o pincel. Como eu vou usar uma quantidade grande de cores, uma variedade grande de cores aqui, então eu lavo ele aqui mesmo no copinho, já enxugo aqui no pano para pegar outra cor. Quando são tonalidades que vão se misturar, eu não preciso ficar lavando. Mas no caso de fazer o tronco, que eu peguei o marrom e aí eu já vou pintar a orquídea, então eu lavo, troco a água, enxugo no pano e vou pegando as outras cores. No final, a gente lava o pincel de forma diferente, mas agora, usando para trocar as cores aqui, dá para fazer muito bem assim. Eu vou usar um pincel mais largo nessa primeira demão e depois, na hora de fazer os detalhes, eu venho com um pincel mais fino, refazendo os detalhes e as texturas de pena, os detalhezinhos. Então, por enquanto, só vou distribuir as cores, marcar onde que tem cada cor e colocar um pouquinho de cada uma, para já ir dando fundo, e depois eu venho consertando. Agora eu estou misturando o vinho com o laranja. Na orquídea eu vou misturar o vinho com o rosa e um pouquinho de violeta. E talvez um pouco de alguma cor mais clara, o que vai depender na hora, eu vou ver o que eu vou usar. Mas a diferença de misturar o vinho com o laranja e o vinho com o rosa vai dar uma diferença muito grande nas cores e dá faz uma composição legal. Então aqui eu estou usando o vinho nas partes escuras e o laranja
nas partes claras. Depois ainda vem com alguma outra cor, pode ser um amarelo ocre, para fazer um brilhozinho por cima. Mas por enquanto, essa primeira demão é só para dar o fundo, então eu só vou passar as duas cores e aí é que eu falo sempre da gente passar e testar. Então a gente vai testando, ver se a mistura é essa mesmo, se é legal. Se não for, a gente vai mudando ou aumenta mais o tanto de vinho e diminui o tanto de laranja, enfim, vai fazendo de acordo com o que a gente acha que fica interessante. Nessa fase não tem muito segredo não, o negócio é passar a tinta e vendo. Lógico que assim, se tiver, no caso do beija-flor, a gente pode passar de soquinho, já fazendo as peninhas, né? Nesse caso que é uma folha, eu já posso pintar liso, porque já faço o movimento da folha acompanhando com o pincel e dá tudo certo. E depois, se a gente tiver que fazer algum manchado, a gente faz na próxima etapa. Então eu já passei e enquanto vai secando aqui embaixo, eu vou repintar a borboleta aqui em cima. Eu vou usar agora um amarelo limão e um amarelo ocre, vou misturar as duas cores, ver como é que vai ficar. Vou deixar alguns pontos mais claros, alguns pontos mais escuros, pelo que eu vi na foto, que daria para fazer isso. Então eu vou começar a manchar aqui, ó. Esse amarelo limão, ele é muito fraco, ele é muito transparente. Então a gente precisa, quando a gente quer que ele fique forte, a gente precisa passar ele várias vezes. Ou a gente pode passar ele manchando, que aí ele mistura bem com as outras cores. Agora é difícil quando quer que ele cobre alguma coisa, alguma superfície, quando a gente quer que ele cobre puro amarelo limão, aí é difícil de cobrir. Mas manchando ele se dá bem, dá certo.